Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Eu vou continuar então a aula que eu comecei a semana passada a respeito de Santa Joana d'Arc, e eu terminei. Eu vou recapitular com 3 slides o que eu havia dito, né, em resumo, a respeito da situação da França na época de Santa Joana d'Arc, né, que para entender o porquê de Santa Joana d'Arc é necessário entender quando, onde e em que circunstâncias ela apareceu. Então, isso é muito bem expresso pela peça que o Paul Claudel fez a respeito dela, fazendo uma ressalva, né, a peça que ele fez. Paul Claudel é um escritor francês, tido por grande católico, tem bastante coisa, as peças, as obras deles têm bastante coisas estranhas. Ele era um grande simbolista, enfiava várias coisas, vários símbolos nessa peça e em outras. Santa Joana d'Arc vai ser uma pessoa queridíssima da direita francesa, vai se resgatar ela. A história dela nunca morreu, sempre foi contada, não foi fabricada, diferente da história de outros personagens, sempre se manteve. Mas a direita francesa vai gostar enormemente da história de Santa Joana d'Arc, lógico, pelo nacionalismo, né, Deus para os franceses, e vai reescrever essa história, né, vai fazer diversos monumentos e reescrever essa história. Então, muitas vezes as coisas que tratam de Santa Joana d'Arc, músicas, etc., têm um apelo forte romântico. Aliás, é o mais comum, né? É o mais comum. Santa Joana d'Arc, que escapou dos ingleses, não conseguiu escapar dos românticos, tá? Então ela sofre até hoje muito por conta disso. No caso de Paul Claudel, é uma escola que vem na época do romantismo, que é o simbolismo. Essa peça dele tem como toda a obra dele, tem algumas coisas brilhantes, né? Então são bem bonitas, e outras péssimas, tá? A começar da música, né? A música é horrenda. Se a gente vai ouvir a música é toda em arte moderna, é péssima. Mas ele começa a peça dele de maneira brilhante, dizendo: trevas, 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 e a França estava inane e vazia, e as trevas cobriam a face do reino. Houve uma filha chamada Joana. Joana, filha de Deus, vai, vai. Então ele começa a peça com a frase que eu terminei, que começa essa aula, falando a respeito da situação da França, que era toda aquela situação que eu contei para vocês dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, fome, peste, guerra, morte, e cobrindo tudo isso, o cisma do Ocidente, né? Então, uma situação extremamente problemática na França, com muito, muito descrédito. Isso a gente pode chegar e entender melhor no pedido que eu terminei a aula passada falando do rei Carlos VII, tá? Com o pai louco. Ele deu fim, não tendo sido ainda coroado, tendo perdido tudo, tá? Restavam para ele pouquíssimas cidades fiéis, não tinha quase mais nada. E ele diz, né, isso aqui ele vai dizer, lógico, depois, mas que nessa época ele tinha ido ao Santíssimo Sacramento e tinha feito um pedido desesperado, né, com bastante fervor. E tinha pedido não que ele fosse coroado, não que voltasse a França para as mãos dele, porque ele já nasceu nessa situação, ele já nasceu com isso. Não que parasse a guerra civil, né? Não que o pai dele voltasse à razão, mas ele pediu que se ele fosse o real herdeiro da França, porque até disso ele tinha dúvida. Os ingleses diziam que ele não era. E vários nobres
E ele internamente tinha essa dúvida. Por quê? Porque a mãe dele não era uma boa pessoa. Então, se suspeitava que o nascimento dele podia ter sido um nascimento fruto de um adultério. E que nem filho de Carlos VI ele era realmente. Então ele tinha muito essa dúvida, será que isso tudo não está acontecendo? Quer dizer, eu vou lutar por uma coisa que nem herdeiro real eu sou. Então ele pediu para Deus, no desespero, que se ele fosse o real herdeiro da França, naquele tempo não tinha outro meio de saber, não tinha teste de DNA, não tinha nenhum teste para ser feito, que Deus desse a graça de que ele pudesse não morrer e que ele não fosse preso. Né? Então ele pedia bem pouco. Por quê? Porque ele já não tinha nada. Então ele pediu um troco para Deus. Que troco foi esse? Ele pediu a graça de não morrer e de não ser preso. Quer dizer, estava no fundo. É só isso que eu te peço, né? Mais nada, tá? Só isso. Então, aí que eu comentei com vocês, que de uma cidade minúscula, né? Vaucouleurs, já no fim da França, na borda, num território que era todo dos Borgonhões, estava entre os territórios dos Borgonhões e dos ingleses, um senhor, né, chamado Robert de Baudricourt vai se rebelar do lado bom, né? Ele vai dizer, não, o meu rei é o rei da França. Diferente de todas as cidades que me cercam. Vaucouleurs era uma fortaleza, né? Então tinha algumas cidades que eram espécies de cidades satélites em volta dele e que acompanhavam as decisões e o governo da cidade, do Baudricourt. Ele vai, diferente de todo mundo que estava naquela região, ele vai dizer que ele era fiel ao rei da França e que ele não ia se submeter ao rei inglês, como já todo mundo dizia. O rei da Inglaterra nessa época, porque já tinham passado várias gerações, já ostentava o título de rei da França. Ele sim tinha sido coroado como rei da França. O brasão dele era duplo, tinha o leão inglês e a flor de lis francesa, né? Era uma coisa pacífica para eles. O Baudricourt vai se colocar, dizem, né, os cronistas, obstinadamente contra isso. E, né, ele vai fazer isso contra toda esperança. Que esperança ele tinha? Que condições ele tinha de conseguir alguma coisa, tá? Eu comparei na última aula, era como o Alcácer de Toledo, tá? Um ponto de resistência minúsculo e frágil dentro de um mar vermelho de comunismo. Aqui era um ponto de resistência minúsculo e frágil dentro das possessões inglesas e borgonhões. Apesar disso, ele vai fazer o que era para fazer. E aí, justamente, não em outro lugar, não perto do rei, estava a 600 quilômetros do rei, que Deus vai dar um milagre, né? É aí que Deus vai fazer um milagre. E esse milagre é Santa Joana d'Arc. Essa é a casa dela, que se preserva ainda. Ela é a cidade de Domremy. Essa cidade, ela era uma cidade pequena, próxima da cidade do Baudricourt, e que vai nascer uma menina. A vida de Santa Joana d'Arc é bastante interessante, porque diferente da vida de quase qualquer personagem, mesmo os santos dessa época, ela tem uma quantidade de relatos absurdas. De tudo, né? A vida dela é muito bem documentada, apesar de não sabermos o nascimento dela. O nascimento dela é provavelmente em 411, mas se tem uma dúvida se é 411, 412, 413, o que dá uma pequena diferença na idade dela. Porém, o resto a gente tem, para qualquer personagem da época, muita documentação. Por que existe tanta documentação? Porque contra ela foram feitos vários processos, né? Ela vai sofrer durante a vida e póstumamente 3 grandes processos, que vai ser primeiro um processo de investigação em Poitiers, depois um processo de condenação em Rouen e póstumamente um processo de reabilitação. Então, nesses 3 grandes processos, a gente vai ter uma série de documentos. O que, para a biografia dela, normalmente, a falta de documento para a biografia de alguém é um problema. Para a biografia dela, o excesso de documento é um problema. Ainda mais que venha de penas e de mãos tão conflitantes, né? De gente que a odiava e de gente que a amava.
Então, isso vai ser um problema na biografia dela. Mas, com o relato, a gente consegue reconstruir muita coisa da vida dela. Então, não dá para dizer que ela foi uma lenda. Não dá para dizer que aconteceu com ela, foi inventado ou forjado. Porque há muitos relatos. Já quando ela foi para Poitiers, voltaram para a cidade dela e perguntaram como ela era. Depois vão voltar de novo e perguntaram como ela é. Então até essa investigação foi feita, porque precisava-se muito saber a respeito da reputação dela. E o que alguns historiadores esperavam, ou outros, né, que já desde cedo ela fosse brilhante, ela fosse alguém extremamente corajosa, né, fosse alguém estupenda, a gente encontra na infância dela uma criança comum. Ela mesmo começa o relato de Poitiers dela dizendo: meu pai se chamava Jacques, minha mãe Isabelle. E aí vem uma série de pessoas que dão depoimentos a respeito dela. Nada surpreendente, tá? Então vou falar que ela trabalhava, ela cuidava de alimentar os animais da casa do pai dela, fiava, fazia trabalho de casa, ia bastante às igrejas e aos lugares santos. Não tem nada de extraordinário e de fora de comum para uma menina da idade dela, do tempo dela, do lugar onde ela vivia. Completamente comum. O que vai ser fora de comum vão ser os relatos que ela mesma, né, lógico que ela tem que falar isso em primeira pessoa, porque ninguém mais viu, só ela viu, e que ela vai fazer por diversas vezes. Que quando ela era menina, isso aqui se confunde um pouco, porque os relatos de Poitiers, que são, então, só identificando as fontes que a gente tem os relatos de Poitiers. O que é Poitiers? É o escrutínio, o interrogatório que o rei da França manda fazer para ver se ela era uma fonte confiável, se ela não era herética, né? Depois nós temos os relatos de Rouen, que são extenuantes, que os ingleses fizeram para tentar provar que ela era herética. E por fim nós temos os relatos da reabilitação dela, que são de 1454, onde, devido às incongruências de Rouen, se procurou reparar o mal que foi feito na biografia dela. Então, desses 3 relatos, esse primeiro de Poitiers, nesse primeiro relato de Poitiers, ele foi queimado, tá? Então, como hoje nós temos, ele foi queimado, porque em 54 e antes disso, logo depois da morte dele, os inquisidores, né, os padres, que eram mais que inquisidores, eram os teólogos, que fizeram as perguntas para ela logo depois da morte dela, deram o seu testemunho, deixando escrito o que tinham perguntado, o que ela tinha respondido e todas as coisas. Então não é um documento oficial da época, porque quando ela foi acusada de heresia, queimada como herege, ficaram com medo, alguém ficou com medo e queimou tudo. E depois depois eles vão falar a respeito disso. Nesses relatos, ela conta que quando ela tinha por volta de 12 anos, ela ouviu uma voz, né? Ela vai falar isso diversas vezes, repetir diversas vezes. Então, conta-se que quando ela estava brincando, né? Ela estava brincando com umas amigas, como todas as amigas, ela era pequena. Então veio um menino e falou para ela: Joana, vai que sua mãe está te chamando. Então ela saiu da onde ela estava fazendo as coisas, brincando, e foi atrás da mãe dela. E a mãe dela perguntou para a mãe dela: mãe, estou aqui, né? O que é? A mãe dela disse: não, eu não te chamei, né? Por que você veio aqui? Ela disse que isso vai se repetir. E outra vez, então, ela estava brincando e veio o menino e fala: Joana, o que você está fazendo? Vai, sua mãe está te chamando. Ela não tinha passado algum tempo, não presta atenção e vai. E a mãe dela falou: mas eu não te chamei. Aí ela disse que ela pegou um pão com manteiga, uma tartine lá, e saiu comendo. Era meio-dia, os sinos da igreja tocavam. A luz do sol estava bem forte. E quando ela olhou para a direção da igreja que tinha na aldeia dela, ela ouviu os sinos, ela viu um clarão e ela ouviu uma voz. Ela vai dizer: a primeira vez que isso aconteceu, eu tive bastante medo, né, nas palavras dela. Quando eu tinha por volta de 13 anos, eu ouvi a voz de Deus.
que disse para me ajudar e que ia me ajudar a me governar. E da primeira vez eu tive grande medo. Eu ouvi essa voz no jardim do meu pai. Era meio-dia. Eu ouvi do lado direito, vindo da igreja. E raramente eu entendi essa voz sem uma luz. Essa claridade vinha do mesmo lugar onde a voz era ouvida. Era comum ter uma grande clareza. Depois eu ouvi 3 vezes essa voz. Eu entendi que era a voz de um anjo. Ele me disse que eu me comportasse bem e frequentasse a igreja. Ele me disse que era necessário que eu, Joana, fosse para a França. Por que fosse para a França se ela estava na França? Ir para a França era para ir para as possessões reais, né? Para onde estava o rei. Eles ali não se consideravam como franceses, ainda não tinha tido a unificação nacional. Então o anjo aparece para ela e pede para ela partir. Isso ela vai repetir várias vezes. Ela dizia, essa frase que o Claudel usa dela, né? Ela dizia que o anjo, quem era o anjo? Ela diz que depois da 3ª vez que ele apareceu, ela soube quem ele era. Quem ele era? Era São Miguel, né? Nada menos, nada mais que São Miguel, padroeiro da França. E que era necessário que ela fosse para a França, que ela devia salvar a França. Ele dizia para ela, Joana, filha de Deus, vai. Frequentemente ela aparecia, ela estava fazendo alguma coisa, o anjo aparecia para ela e falava, o que você está fazendo? Né? Por que você não vai? Por que você não vai? Você tem que salvar a França. E disse expressamente para ela que só ela podia fazer isso. Vão aparecer para ela também as rainhas Santa Catarina e Santa Margarida, que explicavam as coisas para ela. O anjo, nas palavras dela, vai ensinar para ela e vai colocá-la à parte de toda a situação da França, de toda a história da França, do que estava acontecendo. Que uma menina que era analfabeta, né, nem desconfiava. Imagina que ela sabia alguma coisa de história naquele lugar. Imagina que ela sabia alguma coisa que estava acontecendo. Então ele vai explicar para ela todas as coisas, e ela vai mudar de comportamento, né? Ela vai falar que São Miguel ele me falava para eu ser uma boa criança e que me ajudaria em todas as coisas. E o anjo me contou a miséria em que reinava a França, né? Então ele vai explicar todas as coisas para ela e vai pedir para ela sair. Só que ela vai se colocar nesse tempo num problema, né? Era uma menina de 13 anos, no meio do fim do mundo, uma menina. O que ela podia fazer, né? Como é que ela ia salvar a França? Ele dizia que ela devia pegar um exército, tomar um exército. Então, isso jamais tinha ocorrido na história da França. Uma moça nem montava a cavalo, não havia, mesmo porque ela era uma camponesa, os camponeses não montavam a cavalo, mas mais ainda uma moça tomar um papel militar, uma coisa impossível. O pai dela, tá, nessa época vai ter uns sonhos. Então ela conta, né? Me foi dito diversas vezes pela minha mãe que meu pai lhe disse que sonhava que eu, Joana, sua filha, iria embora com os soldados. Eu ouvi dizer isso pela minha mãe. E ele dizia, verdadeiramente, se eu soubesse que isso iria acontecer, eu temeria por minha filha. Gostaria mais que vocês a afogassem, ele falava para os irmãos. E se vocês não fizerem isso, eu afogarei por mim mesmo. Então, nessa mesma época, o pai dela começa a ter uns sonhos de que ela iria embora com os soldados. Ir embora com os soldados é a pior coisa que podia acontecer para uma moça, né? Tinha um péssimo sentido. Então, o pai dizia para os irmãos, se vocês não fizerem isso, vocês não matarem ela, eu mesma mato. E nessa época, se procurou, durante esse período, tem até os registros, se procurou um casamento para ela, diante desse temor do pai. Ela tinha feito o voto de castidade para Deus, né? Mas na presença, durante uma aparição de São Miguel. Então, evidentemente, ela vai recusar isso logo. O pai vai respeitar a vontade dela, é óbvio, só que o noivo, tá, o pretendente, vai ficar extremamente decepcionado e registrou uma queixa na cidade contra a menina que tinha negado o pedido de casamento. Por isso que a gente conhece, tá? Porque tem um documento da queixa de que ela não tinha aceitado o pedido de casamento dele, imagina só, né? E aí
ela sempre pressionada, né, pelas visões. Alguns relatos, filmes, nenhum documentário dela absolutamente presta, né? Não que eu tenha visto muitos, mas uns pedaços que a gente vê, já vê que é uma coisa completamente absurda. Eu falo isso porque isso é uma fonte muito usada hoje para as pessoas conhecerem as biografias dos santos, e essas coisas todas denigrem a imagem dela. Na maioria deles, ela é colocada como uma moça que tem dúvida a respeito do que ela deve fazer. E uma coisa que ela não tinha era a dúvida. Uma coisa impressionante dela, outros santos que tiveram visões, por exemplo, Santa Teresa, teve durante algum tempo muitas dúvidas a respeito da procedência das visões. Isso a gente não encontra em Santa Joana d'Arc. Ela tinha uma certeza enorme, ela transpirava essa certeza, né? Ela tinha não uma autoconfiança, mas uma confiança naquilo que ela ia fazer. É óbvio, né? Tenho que convencer meio mundo a dar armas, a dar tudo que ela precisava numa situação tão difícil. Se ela mesma não tivesse essa certeza, isso seria difícil. Outros livros tratam dela como uma pessoa que se descobriu no meio do caminho, como falam, por exemplo, de Nosso Senhor, né? que durante a vida dela, ela percebeu que ela podia fazer isso. Não é nada disso, ela saiu com 13 anos, já decidida a fazer isso. Só que ela não tinha, a insegurança dela era o como, né? Como é que ela ia fazer isso? Então, muitas vezes o anjo aparecia para ela e pressionava ela: Joana, o que você está fazendo? Né? Você tem que ir para a França, você tem que salvar a França. Você está aí brincando? Então, isso pressionava ela. E ela vai procurar, que nem água, buscar um buraquinho para sair, um buraquinho para se enfiar. E aí, o que acontece? Uma tia dela fica esperando um bebê. Ela era casada com esse Durand de La Charte. E ela, então, a mãe dela pede para a menina, que já era moça, né, 13, 14 anos, e ajudar a irmã, né, e ajudar a tia durante o nascimento da criança. E ela vai toda contente. Ela chega na casa desse tio, esse Durand, e ela conversa muito com ele. Ele gostava enormemente de história, ele sabia tudo o que estava acontecendo, era evidentemente do partido do Baudricourt, do partido francês, e eles começam a conversar muito, e ele fica encantado com a menina, porque como é que a menina conhecia tanto de história? Então eles conversam, e ela conhecia de todas as coisas. Fora isso, só que ele vai dar uns testemunhos póstumos dela, ele falava que ela era uma pessoa extremamente caridosa, agradável, que nunca apresentava não deu, nesse tempo que ele viveu com eles, não deu nenhum tipo de problema, e só era, na verdade, uma ajuda da casa. E aí, então, um dia eles estavam conversando, e o Durand diz que havia uma lenda, né? Essa lenda era antiga, nasceu muito antes do nascimento de Santa Joana d'Arc, que dizia que a França, que fora perdida por uma mulher péssima, né? uma meretriz, que isso aqui é referência à duquesa da Aquitânia, que eu contei para vocês, que largou o rei da França e foi se casar com o rei da Inglaterra, levando todas as possessões reais, seria salva por uma donzela. Então havia na França a lenda da Pucelle, né? O que se falava da Pucelle, da donzela, da virgem, a virgem que salvaria a França. E o tio então fala para ela: pois então, dizem, né? Nós estamos nessa situação, mas dizem que a França, que foi perdida por uma mulher má, vai ser salva por uma donzela. E aí ela acha o momento e diz: pois é, tio, sou eu que vou salvar a França. Então o tio fica embasbacado: você? Mas como você? E você imagina, o senhor tem que me ajudar, o senhor tem que me levar para falar com o chefe de guarda, eu tenho que falar com o Baudricourt, e o senhor tem que me ajudar. Mas de jeito nenhum, fecha, para de conversar com ela. No dia seguinte, a mesma coisa. E ela começa a contar para ele tudo o que tinha acontecido. Conta das vozes, conta daquilo. Ele tinha um problema, porque como essa menina conhecia tanto? Isso já mordia a consciência dele.
Como é que ela sabia todas essas coisas? Será que ela não estava dizendo a verdade? Será que não era isso? Então ele fala, não, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ela fala, não, eu tenho que ir. Não, não vai. Vou, não vai, vou, não vai. Lógico, a persistência feminina venceu. E ele leva ela. Então eles vão se encontrar com o Robert Baudricourt, né, que ele fazia a justiça lá na fortaleza dele. Tinha uma fila imensa, você imagina a cara do tio. Aí né? ela tinha 17, né? Não, aqui era a primeira vez, ela estava com perto de 14 anos ainda. 14 anos. 14 anos e ela ia salvar a França. Então, aí tinha uma fila enorme, vários problemas, o tio vai ficando preocupado, mas ele vai levando ela. Quando chega na vez dele, ela diz resolutantemente para ele, né? Ela fala, ele pergunta, o que vocês querem aqui? Eu tô aqui porque o senhor precisa me dar exércitos, porque eu preciso salvar a França. A França não pertence nem ao senhor da Inglaterra, nem ao senhor da França. A França pertence a Messire, né? A meu senhor. E o Baudricourt fica espantado, né? Ele fala, pera lá, já tem 2 querendo a França. Agora quem que é o seu senhor aí? Quem que é o terceiro que você tá... E pergunta para ela, né? Mas quem é o seu senhor, né? E ela vai dizer, Monsieur é Dieu, né? Meu senhor é Deus. Então, ele fica olhando para ela e ela diz que o São Miguel tinha aparecido para ela conta, resumidamente, mas conta tudo. E que tinha mandado ela pegar um exército. E que era ele que devia dar o exército para ela. Era ele que devia dar o exército e que só ela, mais ninguém, podia tirar a França da calamidade que estava. Imagina a cara dele, ele fala, lógico, completamente, né? Ele dá os nobres começam a rir, tá? Ele dá uma gargalhada, ele fala, vira pro tio dela, nem se dirige a palavra a ela, fala assim, o senhor é louco? O senhor traz essa menina aqui, né, e manda ela para casa, o senhor vai mandar essa menina de volta para casa, mas não antes sem dar uma surra nela. Vai dar uma surra nela, bate nela e vai embora daqui, né? E todo mundo ri, eles saem numa desmoralização. Ela volta para casa, o tio evidentemente não dá a surra nela, gostava dela apesar de tudo. Ela volta para a cidade dela, tá? Então é uma decepção. Ela volta e as coisas não melhoram. Ela dizia que ouvia as vozes todo dia, tá? E todo dia havia essa pressão, né? Essa época ela vai melhorar, ela conta, depois ela vai melhorar bastante, né? Como Santa Joana d'Arc, como Deus puxando o arco para perto de si para depois atirar, né? Fazendo ela ficar bastante santa para depois atirar através do sofrimento. E aí ela volta para a cidade dela e começa a mesma coisa. O tio não comentou nada, só que o boato começou a correr em Vaucouleurs, não na cidade dela, graças a Deus, graças pela vida dela. Mas lá, né, evidentemente, ninguém é santo, ninguém tem fama na sua família, né? Mas quem diziam-se, falavam dessa profecia, que havia uma vez de que ia salvar a França. Por que não podia ser aquela lá que foi para Vaucouleurs, né? Na nossa cidade, olha que bom. Então eles começaram a acreditar nisso. E acreditando nisso, vão gostar dela. Apesar do tio, apesar do Baudricourt, tá? Era uma pessoa que eles não conheciam. Então vão começar já a circular muitos boatos a respeito dela, que não chega na casa paterna. Só que depois a tia dela tem outra gravidez, tá? Logo depois, um ano depois, a tia dela fica grávida de novo e a mãe manda a menina de novo. E ela vai contente de novo. E de novo fala com o tio, que no começo não quer saber dela. Mas ela era tão encantadora, né? Ela era tão agradável, ela sabia tanto, então eles começam a conversar, e ela estava maior, sabia falar melhor. Então ela fala, tio, e circulavam já boatos na cidade, tá? Tio, o senhor tem que me ajudar. Sou eu que vou salvar a França, o senhor tem que me levar lá. E ela, imagina, mas da outra vez foi um horror, o senhor tem que me ajudar, só eu posso salvar a França. Ela falava assim mesmo, tá? Tem um relato dela
que ela encontra um outro nome chamado Bertrand de Poligny, que ele fala, ele anotou o relato dela, é preciso que eu vá até o rei, porque agora ela já meio falava isso abertamente na cidade, e as pessoas já reconheciam ela. É preciso que eu vá até o rei, nem que eu tenha que usar os pés até os joelhos. Não há pessoa no mundo, nem rei, nem duque, nem princesa da Escócia ou outra, que possa recuperar o reino da França. Não haverá socorro se não for o meu. Eu bem preferia ficar com minha mãe fiando, pois esse não é o meu estado. Mas é preciso que eu vá e faça isso, porque o Senhor quer que eu faça. Esse nobre que vai conversar com ela vai ficar tão impressionado que pergunta para ela, que tem uma conversa mais longa depois, e ele fala, eu vou te ajudar. O que você quer que eu faça, né? Então, nós precisamos partir com o exército até o rei. Aí o nobre pergunta, mas quando? E ela diz para ele, né? Hoje, melhor que amanhã. Amanhã, melhor que depois. Quer dizer, ela tinha uma decisão completa, ela não tinha dúvida a respeito do que ela estava fazendo, nem do que não estava fazendo. E aí, então, começa a circular esse boato, o tio se sente um pouco mais confiante, e ela insistindo muito, ele fala, tá bom, eu vou te levar de novo. E de novo eles pegam a fila, e de novo já eles enfrentam os risos, e de novo ela para na frente do Baudricourt, e de novo ela fala que precisavam do exército, que dependia dele, e que ela tinha que salvar a França, e que ele devia ajudar. Ele já conhecia, já tinha tomado conhecimento do que se falava a respeito dela, então não vai rir tanto. Mas ele fala, isso é um absurdo, né? Ele vai se revoltar contra isso, ele não acreditava, e vai mandar tirar ela de lá. Quando ela estava para sair, né, quando elas já estavam falando, você não venha mais aqui, não volte mais aqui, ela começa a gritar, os ingleses, os ingleses, os ingleses. E todo mundo olha para trás, não tinha inglês nenhum ali. Os ingleses, eles estão entrando, eles vão tomar a ponte, eles vão tomar a ponte. E ela começa a descrever uma batalha. E nessa batalha ela fala dos ingleses, fala, e agora os franceses estão vindo, eles conseguiram, eles pegaram a ponte. Ela começa a gritar e pular de alegria que os franceses pegaram a ponte. Eles conseguiram, eles venceram, eles pegaram a ponte. E gritar. Todo mundo ficou olhando para ela, né, perplexo. O que ela está fazendo? Né? Que loucura é essa? E o Baudricourt levanta enraivecido e manda tirar aquela menina dali. Tire daqui essa louca, né? Leva ela embora. Já falei, dá uma surra nela e manda ela embora daqui. E tirou ela de lá. O Duran fica extremamente chateado com tudo, mal conversa com ela, leva ela para casa, deixa ela lá e prepara para ela ir embora, nem queria mais que ela ficasse lá. Dá 3 dias, bate na casa dele, tá? Eram alguns soldados do Baudricourt. Eles batem na casa dele e ele já, não, olha, eu não quero saber mais disso, eu vou mandar ela embora e tudo mais, né? Já se desculpa, não, a gente quer falar com ela. Querem falar com ela e fala assim, o Baudricourt quer falar com ela. O que havia acontecido? Isso que ela descreveu, né? Tinha chegado, através das notícias que eles tinham, de como estava indo a situação da França, 3 dias depois, uma notícia de que os ingleses tentaram um assalto na ponte principal, que eu vou mostrar para vocês depois, que era na ponte de Orleans, e que os franceses tinham conseguido fazer a resistência, quebraram a ponte, dominaram a ponte e venceram, não venceram uma batalha, mas venceram uma defesa. E que isso tinha acontecido no exato dia, na exata hora que a menina estava na frente do Baudricourt. Não tinha nenhum serviço de mensagem, nada nessa época. Então ele fala, puxa, ele fica chocado, manda chamar a menina. E aí ele vai chamar ela e todo mundo não vai chamar com riso mais, né? Ele vai chamar ela e o tio fica impressionado, né? Ele fala, puxa, agora eu vou, né? Vou lá. Eles vão e ela disse que ele tinha que ajudar ela. E ele fala, mas o que você quer? Eu quero um exército. Então ela pediu um exército e falou que ela tinha 2 missões. Ela tinha que coroar o rei, libertar a cidade de Orleans e coroar o rei em Reims. Ele fala para ela que um exército ele não podia dar. Mesmo porque a França estava valida, ele não tinha um exército, né? Eles não tinham os cavaleiros, eles estavam numa penúria de dinheiro completa. Então, ele vai fazer umas tratativas com ela
e concorda a dar a ela 6 homens para ela falar com o rei. Ele não queria ter essa responsabilidade. Imagina que ele ia colocá-la no combate. Se fosse um homem, um cavaleiro, não tinha problema. Mas uma moça, né, ia ser agora motivo de ridicularização dos ingleses. Então ele dá para ela 6 homens. Esses nobres, eles vão se dispor, um deles vai ser aquele que falou com ela, a acompanhá-la nessa viagem. Era uma viagem de 600 quilômetros, 11 dias até o Palácio de Chinon. Antes disso, eles mandam um padre, quando ela voltou para casa e estava se preparando, eles mandam um padre fazer um exorcismo nela. Tá? Ela vai sofrer vários exorcismos durante a vida. Ela pegava a água da benca do padre, se benzia, ajoelhava, e o padre vai perceber que não tinha nada problemático. Ela vai ser então enviada para Chinon. Para isso, ela tinha que montar a cavalo. Ela tinha que ter uma armadura. A população da cidade vai fazer uma armadura para ela, vai dar uma armadura para ela, posteriormente vão fazer uma armadura mais à medida dela. Porque isso daqui vai ser o problema que vai condená-la, né? Que ela vai usar roupa de homem. Ora, numa batalha e numa situação completamente extraordinária como essa, não havia outra possibilidade para ela. Mesmo para montar cavalo, para permanecer numa batalha, ela precisava da armadura. Todo o tempo que ela não estava em batalha, a menos quando ela foi presa pelos ingleses, ela usava roupas de mulher, né? Como todos. Quando ela estava em batalha, ela usava uma túnica, como eles usavam, por cima da armadura. De imoralidade, a roupa dela não tinha nada, porque era de lata. Tá? Então, era uma roupa que não a distinguia do homem. Simplesmente era uma roupa que fazia ela ficar em igualdade com os outros, mas isso era uma coisa que fazia ela não ser percebida. Lógico que sabiam quem era ela no campo de batalha, mas por isso que ela vai aceitar e vai usar as roupas que deram para ela. Que não foi o que ela pediu, mas era o óbvio, né? Então deram as roupas de montaria para ela. O cavalo que vão dar para ela, vão dar um cavalo indomado. Então pegaram de propósito um cavalo que não tinha sido, ela nunca tinha montado a cavalo, uma mulher não montava cavalo, um camponês não montava cavalo. Cavalo era uma coisa muito cara, tanto é que cavaleiros eram os nobres, era só quem tinha direito a cavalo. O cavalo dela o cavalo que deram para ela era um cavalo indomado. Então o cavalo, antes de ser montado, né, ele não suporta, 2 coisas que ele não suporta ser guiado e ele não suporta o peso em cima. Então quem já viu domando cavalo, eles amarram uma corda, põem um pau e deixam o cavalo sendo puxado por essa corda por muito tempo, todo dia, muitas vezes, até o cavalo aprender que não tem jeito, que ele tem que seguir aquilo lá, né? Ele se revolta bastante, até ele sempre seguir a corda. Depois, o próximo passo, monta-se no cavalo, para o cavalo aprender que ele tem que levar peso também. Tá? E aí o cavalo dá coice, pula, e aí é o chicote que entra para fazer o cavalo aprender a se submeter. Né? Um cavalo tem que passar por isso várias e várias vezes, e depois que você doma um cavalo, você tem que montar ele sempre, porque senão rapidamente ele se esquece da obediência e volta à sua natureza. Deram um cavalo indomado para ela e ficaram esperando ela cair. Ela subiu e andou no cavalo como se sempre tivesse andado. Os nobres que vão acompanhá-la vão ficar surpresos. No começo eles mesmos contam, isso é um testemunho de uma outra senhora, para quem eles vão contar, que eles estavam com certa raiva, que queriam desafiá-la. Mas que depois desses 600 quilômetros, 11 dias de caminho com ela, eles estavam levando ela e um com ciúmes do outro para ver quem ia apresentar aquela menina para o rei, né? De tanto que eles perceberam o valor dela. Quando eles tinham que atravessar um território que estava inteiramente na mão dos ingleses e dos borguinhões, tá? Então, como eu falei para vocês, a cidade que eles estavam era uma ilha de obediência ao rei francês. Tudo mais era tomado pelos ingleses. E eles tinham que chegar até Chinon. Chinon estava aqui, ó. São 600 quilômetros em 11 dias. Durante esse período, eles fizeram várias partes do trajeto pelas florestas para fugir das estradas,
para não dar a perceber para os ingleses, né? Era uma coisa extremamente perigosa. Na primeira noite que eles dormiram, pararam os cavalos, desceram, deitaram no chão e dormiram, né? Sem nenhum tipo de equipamento ou qualquer coisa assim, tá? Estavam no meio de uma floresta. Isso aqui para uma moça dormir ao relento já é o fim do mundo, do perigoso, ainda mais dizendo que você está numa terra cercada por inimigos. Santa Joana d'Arc, eles ficaram analisando, né, se ela ia ter coragem, se ela ia continuar, pegou, deitou, virou, estava cansada e dormiu. Então, em poucos minutos, eles perceberam que ela estava dormindo. Eles, então, tinham feito uma fogueira no meio, eles, então, deram algum tempo, uma meia hora, e levantaram gritando, os ingleses estão chegando. E Santa Joana d'Arc vai dar um pulo, ela pega a espada dele, eles somem para dentro da floresta e ela fica esperando, né? Daqui a pouco ela fala, não tem ninguém, pode voltar, né? Não tem ninguém, isso aqui depois eles vão relatar, né? Podem voltar, não tem inglês nenhum. E aí eles voltam e dormem, né? Dali a meia hora, eles pulam de novo. Os ingleses estão chegando, veio os ingleses. Ela pula de novo, pega a espada de novo. Eles sobem, ela fica esperando com a espada. Ela, não tem ninguém. Mas dessa vez, quando eles voltam, ela se vê na obrigação de dar uma bronca neles. Fala, olha, vocês estão muito assustados, né? O que é isso? Vocês, toda hora, né? Não tem ninguém. Tá seguro. E o interessante é que ela não saía. Santa Joana d'Arc, mesmo quando ela vai combater só com o estandarte. Isso aqui tem divergências a respeito da postura dela, mas ela não vai entrar em guerra direta. Ela dizia, eu prefiro 40 vezes o meu estandarte do que a minha espada. Mas ela sempre vai se colocar no pior lugar, tá? Era uma coisa notável dela, que ela ia com a espada na bainha, normalmente, o estandarte na mão, como ia um porta-estandarte, e se colocava no pior lugar da batalha. Sempre nas retiradas, ela vai ser a última. Sempre. O que não era comum de um líder, tá? Por que não era comum de um líder? Porque o líder é uma pessoa extremamente importante no exército. Então, o comum era preservá-lo. O comum dos líderes era que eles estivessem guardados, abrigados, tá? João Bom, que eu contei para vocês da Batalha de Poitiers, ele tinha uma escolta de 18 cavaleiros, exatamente com a armadura dele, exatamente com o penacho dele, exatamente vestidos como ele, com os cavalos iguais, para não ser identificado. Tá? Então era o rei, tinha que se tomar um cuidado com o rei. Santa Joana d'Arc nunca vai ter esses cuidados. Eles então vão atravessar essa região toda sem problemas. Os nobres só falam que ela pedia muito para ir para a missa. Então ela sempre pedia, falava, seria muito bom. Eles não eram bons, né? Eles não vão ser, eram católicos, mas não era gente piedosa, era gente bruta, tá? E que vai falar, isso é o relato deles e os relatos posteriores, que a presença de Santa Joana d'Arc fazia com que eles ficassem sempre bastante com pensamentos castos, né? Então que era só ela chegar e que as tentações, os pecados nos quais eles viviam mergulhados, que se vê nos relatos, desapareciam. E isso não só esses seis vão ser os primeiros que vão falar, mas os soldados posteriormente vão falar a mesma coisa. Lógico que Deus atuava nisso pelo bem dela. E aí então eles vão chegar em Chinon, aqui eu não coloquei o dia, mas eles vão chegar no começo de maio. Eu não coloquei o dia porque eu fiquei pensando em qual dia eu ia pôr, porque os relatos são controversos. Alguns falam no final de abril, outros falam dia 6, dia 5 de maio de 1429. É interessante, todo o começo dela, todas as coisas importantes na vida dela vão acontecer em maio, tá? Ela vai durar 3 maios. Ela vai durar esse maio de 29, o maio de 30 e o maio de 31. Nos meses de maio, ela tinha muita devoção à Nossa Senhora, que vão acontecer os principais eventos da vida dela. E quando ela chegar no castelo,
né? O rei, na verdade, só que tem umas controvérsias, mas dizem que ela vai para a cidade. Tem documento que diz que sim, tem documento que diz que não. O fato é mais normal, ela ter ido para a cidade. Ela, do caminho, já tinha endereçado uma carta ao rei. O Roberto de Baudricourt já tinha colocado o rei à parte e falado dos temores dele. Qual era o grande temor? O rei Carlos VII estava sendo contestado por questão de de herança, né? Herança da questão, né? Estava sendo contestado pelos ingleses. Tinha essa contestação própria, tinha a guerra civil. Ela, para ele, podia ser um motivo fulminante de contestação. Por quê? Porque o rei que se aliasse a um herege era deposto, tá? Era deposição. Nessa época, uma pessoa que se aliasse à heresia, principalmente se fosse um herege, um monarca, estava deposto. Então, se ele, por todos os motivos, ele já não tinha perdido a coroa, podia perder a coroa por se aliar a uma bruxa, por se aliar a uma vidente, uma pessoa estranha. Então era preciso ter bastante precaução. Mas, por outro lado, na situação que ele estava, e havia a lenda, né, que dizia que a França ia ser salva por uma virgem, né, isso corria muito, não era uma coisa pequena. Santa Joana d'Arc repetia, era uma coisa muito comum. Então, na situação que ele estava, pelo menos ele não ia ver, né, pelo menos ele não ia deixar ela chegar a ele. Então, ele permite que ela venha. Ele recebe ela na sala desse castelo em Chinon, e essa cena é muito descrita. Por quê? Porque ele chama vários nobres, ele queria ter muitas testemunhas, ele não queria fazer nada escondido, não queria estar só ele. E ele faz o rosto dele não era conhecido, porque ele não era nem rei. Depois, quando ele se torna rei e na paz, ele vai ter moedas com o rosto dele, mas nessa época absolutamente não se conheciam ele. Não se conhecia a fisionomia dele, então ele se esconde, ele troca de roupa com um primo que até do porte dele, parecido com ele dá as roupas de rei, toda a indumentária real para o primo, põe o primo na mesa e na poltrona principal, né, e se esconde num canto do palácio. Lá estavam bispos, padres, né, tinha um número de testemunhas bastante grande. E pede para ela entrar. Santa Joana d'Arc entra, tá? E o corredor de pessoas se abre na frente dela, mostrando que ela devia se dirigir em direção ao rei, que era o falso rei. Então ela vai, olha, né, e vira as costas. O falso rei, o primo, começa a chamar ela. Começa a chamar, ei, vem aqui, né, vem aqui. Vem até mim. Então ela vai andando na multidão, aí acha o verdadeiro rei. Ela se abaixa na frente dele e diz: gentil Delfim, eu me chamo Joana, lá pro céu, e lhe digo, da parte dos reis dos céus, que vós sereis por mim sagrado e coroado em reis, e que será o lugar tenente do rei dos céus, que é o rei da França, né? Então é bem bonito. Ela sempre se referia como o rei da França é Deus. O Senhor vai ser o lugar tenente. Ela se ajoelha na frente do verdadeiro rei e abraça as pernas dele. Então as pessoas todas ficam espantadas. Como é que ela reconheceu? Como é que ela sabia? Ela diz para ele, né, ou ele diz para ela, que ela queria conversar com ele em particular. Então ela vai conversar com ele em particular, e em particular, depois ele vai relatar, ela diz: eu te digo, pela parte de Messire, quer dizer, de Deus, que vós sois verdadeiramente o rei da França e filho do rei. Então ela diz de cara para ele, né? Meu Deus, o Deus mandou te dar um recado. Vós sois realmente o filho de Carlos VI e o real herdeiro da França. Ele fica estarrecido e, como vão dizer os relatos, ele sai radiante da conversa com ela. Como ela sabia? Né? Como é que ela vai falar uma coisa assim? Depois, como ela reconheceu? Então, ela vai ganhar bastante a confiança do rei. Mas ela podia ser uma bruxa, alguma coisa assim,
Então ele manda ela para Poitiers. Em Poitiers estavam os mestres da Universidade de Paris que tinham fugido de Paris. Paris estava tomada pelos ingleses. Não estava tomada propriamente, mas estava sublevada em relação ao rei. Os ingleses estavam por todo lugar, na verdade. Então, Paris, que era sede, era a propriedade pessoal do rei da França. Paris era um roubo. Por isso que os ingleses não tinham entrado lá direto. Porque não era que era uma possessão do herdeiro da coroa da França. Era uma possessão pessoal da família de Carlos VII e Carlos VI. Tá? Era invasão ali, não tinha o que dizer, era uma coisa que vinha da família dele, então não podia passar, ainda que o rei da Inglaterra tomasse a França, aquilo tinha que permanecer na mão da família dele, e esse nobre tinha que prestar obediência ao novo rei da França, mas ali estava tomado. Então os mestres da Universidade de Paris foram todos para Poitiers, que virou uma espécie de outra capital. Capital intelectual. E lá a gente vai ter esse processo de Poitiers, pelo que ela vai passar. Ela vai ficar 3 semanas lá, acompanhada 24 horas. Ela tinha que ir todo dia para a catedral para fazer as inquisições, e depois, quando ela voltava, ela era acompanhada 24 horas por freiras, tá? Que olhavam, tiveram ordem de olhar tudo que acontecesse na vida dela. Vão propriamente virar ela do avesso. Essas freiras vão ficar muito contentes com ela e não vão deixar ela mais. Tá? O padre que ela conhece aí também, que vem como inquisidor dela, não vai deixar ela mais. Vai ficar com ela, sendo confessor dela até a morte. Porque percebeu o que havia nela. Né? Ela começa o relato dizendo... sentam ela na cadeira e diz que ela ia ter que responder às perguntas dos mestres, dos teólogos da universidade, né, que era antes a Universidade de Paris. E aí ela vira e fala, moi je ne sais ni A ni B, né? Eu que não sei nem A nem B, quer dizer, era analfabeta. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, tá? Então como é que ela ia responder todas aquelas perguntas? Mas então ela pede que Deus ajude a responder. E vão fazer um monte de perguntas para ela. E ela era sempre bastante audaz nas respostas, né? Em que língua a voz falava? Esse daqui é esse teólogo dominicano que conta depois, né? Em que língua a voz falava? Ele tinha um acento diferente do acento da cidade dela. Então ela entendia difícil ele falar, né? E ela vai dizer, uma melhor que a vossa. Tá? Então ele ficava olhando. Aí ele vai comentar, né? Eu perguntei se ela acreditava em Deus. E ela disse, sim, melhor que o Senhor. Tá? E o que era verdade. Um outro, esse Guilherme de Améry, que vai ficar depois muito favorável a ela. Olha as respostas que ela dá para ele. Todos esses ficaram favoráveis a essa. Quer dizer, ela era ríspida com eles. Todos eles vão ficar favoráveis a ela depois, tá? Então esse outro teólogo pergunta, você disse que a voz te disse que Deus quer livrar o povo da França das calamidades em que se encontra. Se ele quer se ele deseja livrar a França, não é necessário soldados. E aí ela vira para ele e fala, em nome de Deus, não sabes, né? Você é mestre, não sabe. Os soldados batalharão e Deus lhe dará vitória. Resposta que ele falou que ele guardou para a vida inteira, né? E vai ficar muito feliz, ele ficou felicíssimo com a resposta dela, porque é linda. Então, eles vão, no fim dos escrutínios, né? Eles vão perguntar para ela, me dá o que você vai fazer, né? O que você quer? Então, ela vai colocar ali alguns compromissos. Isso tudo que eu estou dando para vocês são documentos, tá? Então, que os ingleses seriam derrotados, que o cerco de Orleans seria levantado e que a cidade seria liberada, que o rei seria coroado em Reims, e que a cidade de Paris voltaria à obediência ao rei e que o duque de Orleans voltaria para a Inglaterra. Então, o duque de Orleans voltaria da Inglaterra. O duque de Orleans, ele tinha sido preso na batalha de Azincourt, que é aquela que eu contei para vocês, que eliminou toda a nobreza, que eles combateram Henrique V. Então o duque de Orleans tinha sido preso
na Batalha de Azincourt, e que ele voltaria da Inglaterra e se restabeleceria na cidade de Orleans. Tá? Tudo isso, o Frei Dominicano, ele diz que viu se cumprir. O processo, como eu falei para vocês, foi queimado, mas depois tem esses outros relatos, e Santa Joana d'Arc sempre dizia, como eu falei para vocês em Poitiers, como eu falei em Poitiers, eu já disse em Poitiers. Outra coisa que eles pediram para ela, eles falaram assim, não, se você, tudo isso que você está falando, nos dê um milagre, né? Faça um sinal, nos dê um milagre. E ela vai dizer, né, milagre, em nome de Deus, eu não vim a Poitiers para fazer um milagre, me conduzam a Orleans, e aí eu vos mostrarei os sinais e os milagres pelo que eu fui enviada. Me leva para Orleans que eu vou fazer um milagre. Vocês querem ver um milagre? Então ela era muito assim, por um lado umas pessoas contra ela, outras já falando bem dela. Então teve um duque, eu esqueci o nome dele, mas ele pediu, ele estava muito mal, estava morrendo. E ele pediu então para que ela viesse, ele pagaria o que for, ele ajudaria ela como fosse, para ele vir até o palácio para poder rezar por ele e para curá-lo, né? Aí ela vai virar assim estranha, curar, né? Eu? Curar o duque? E aí ela vira e diz, fala para ele largar a amante que ele tem e voltar com a mulher, que eu garanto que ele vai melhorar, tá? Deus vai dar a melhora para ele, né? Então, ela era bastante simples. Os mestres vão no fim, concluir que eles, mesmo com essas respostas ríspidas, ela não era nada simpática com eles, eles não acharam nenhum mal nela, só bem, humildade, pureza, devoção, honestidade e simplicidade. Um deles vai sair de Poitiers e vai ficar confessor dela até o fim da vida, tá? Então, mostrando o que vai acontecer no processo dela. O rei, então, diante disso, vai dar um exército para ela, com várias ressalvas, né? Carlos VII vai ser um personagem muito tremendo. E ele vai fazer um grande esforço financeiro, porque a França estava completamente quebrada. Como fala a mulher do tesoureiro, diz, meu marido era tesoureiro real, e não havia mais do que 4 escudos na fortuna nos cofres do rei da França. Então a França estava quebrada, ele junta tudo que ele tinha e fala, estou perdendo tudo mesmo, e dá para ela. Ela ia, então, ela pega o exército e se dirige para Orleans. O comando que ela vai ter do exército vai ser um comando bastante singular para a época. Então o que ela fazia com os soldados? Ela fazia eles cantarem as antífonas de Nossa Senhora juntas. Ela pediu para que viessem os padres e mandava que os padres fossem confessar os soldados. Ela dizia para os soldados que quanto mais eles fossem santos, melhor essa vitória que eles tivessem. Combatia, falava muito contra eles os pecados. O pecado mortal, assistia todo dia à missa. Os soldados então, já não tinha feito ainda nenhuma batalha, mas acreditando nela, vinham e davam terços e objetos para ela tocar. Ela pegava os terços e falava, toca vocês, para que eu vou tocar nisso? Isso aqui é interessante porque tem santos aí que vivem tocando nas coisas e devolvendo. Ela falava, mas por que tocar eu? Toca você, toca mesmo, ele vai estar tão tocado quanto se eu tocar. E ela se dirige a Orleans. Por que Orleans? Orleans era a chave do Loire. O Robert de Baudricourt mesmo já havia afirmado. Orleans caindo, caía tudo, tá? Aqui tá o rio Loire. Nele a gente tem diversos castelos, e na época tinha diversas fortalezas da França. E Orleans fica aqui. Ele está no começo da bacia, tá? Se a gente pegar a bacia do rio Loire, aqui a gente vai ter embaixo de Paris o rio Loire e os afluentes que vêm para ele. Isso aqui em guerra é muito importante. Quando você pega um rio principal, você consegue se enfiar pelas bacias. Os suprimentos, vocês imaginam, tinha carro, motor, tudo por barco. Então, pegando a boca de um rio, normalmente você conquistava a bacia. E era Orleans que estava segurando. Por isso que ela fala tanto de Orleans e a importância grande de Orleans. Porque Orleans estava 6 meses sitiadas, desde outubro, né? E era a muralha que estava segurando. Orleans se rompendo,
tá? Eles entrariam e pegariam todas as cidades que tivessem nos afluentes, não haveria mais jeito. Uma cidade que ficava para trás de Orleans era Chinon, tá? Onde estava o rei. Outra que ficava num afluente era Poitiers. Então, rompendo Orleans, praticamente eles não teriam mais jeito. E os ingleses, para tomar Orleans, eles foram muito persistentes. O senhor de Orleans, como eu falei, estava preso, ele foi prisioneiro na Batalha de Azincourt, e era lugar-tenente dele, Jean de Orleans, Jean Dunois. Esse Dunois, ele era irmão bastardo do Duque de Orleans. Santa Joana d'Arc sempre se referia a ele, bastardo, tratava ele bastante mal, ele vai gostar muito dela, tá? Ele era irmão de Charles, Duque de Orleans, e ele estava defendendo a cidade. Atacar Orleans era uma coisa que ia contra as ordens de cavalaria, porque as ordens de cavalaria não permitiam que se atacasse a cidade de um senhor que estava ausente, de um senhor, mais ainda, de um senhor que estava em seu poder, porque não era que ele estava simplesmente em poder, haviam tratativas já em andamento a respeito dele. E como é que eles iam lá e atacavam a cidade? Tá? Então, razão eles não tinham nenhuma. Para atacar a cidade, eles não tiveram pressa. Os ingleses vão construir uma série de fortalezas. Esses fortes aqui que estão em vermelho, tá? Que vocês veem que pegam toda essa região aqui, são fortes ingleses que eles construíram para tomar Orleans. Inclusive, esse aqui, que era La Tourelles, que eram 2 torres, é um châtelet, que eles construíram bem na boca daquela ponte. Essa ponte é a ponte onde houve a batalha que Santa Joana falou. O ponto mais fraco era o Forte de Saint-Loup, que ficava num lugar mais afastado, mas aqui tinha zona pantanosa, era uma zona naturalmente muito mais difícil, por isso que lá era menos defendido. Então os ingleses fecharam aqui, fecharam o cerco, e fora, porque os ingleses vinham daqui, então eles fizeram o cerco daqui. Em Orleans, praticamente, conseguia entrar uma outra pessoa lá, escondido, mas não havia mais capacidade de se aguentar muito tempo. Orleans estava faminta, né? Não tinha suprimentos, não tinha nada. E aí que Santa Joana d'Arc vai entrar. Ela vai ser levada para lá, e o Dunois já tinha comandado tudo. Então ela chega para conhecê-la, daqui ele fala, foi meu primeiro encontro com ela, e ela já chega assim: sois o bastardo de Orleans, né? Super simpática. E ele fala: sim, sou eu, estou muito feliz com a sua vinda. E ela fala: foi o senhor que deu o conselho que eu venha aqui do lado do Fleuve, que era aquele de Saint-Loup mais fraco, e não vá diretamente o lugar onde está Talbot. Talbot era um dos capitães ingleses, tá? E os ingleses. E aí ele fala: eu e outros mais sábios deram esse conselho, crendo ser o melhor e o mais seguro. Por Deus, o conselho do Senhor não é mais sábio, o conselho de Deus não é mais sábio e seguro que o vosso? Vós credes que eu me engano? Sois vós o enganado, pois lhe trago um socorro melhor do que qualquer soldado, o socorro do Rei dos Céus. Então o que o Dunois fez, já sofrendo muito com Orleans? Pegou ela e pôs no ponto mais fraco, que era mais fácil de entrar, mais tranquilo. O que ela queria? Ir direto às coisas, né? Ela queria ir direto para o pior lugar dos ingleses, tá? Apesar disso, ela vai se submeter. Mesmo isso, ele falou, eles entraram com barcos, ela entrava em Orleans. Ela queria entrar em Orleans para organizar a resistência lá, porque eles não tinham como organizar um ataque por fora. Ela estava entrando em Orleans com um exército e com muitos suprimentos. Era noite. Ele disse, né, dificilmente eles tinham que passar aqui, ó, entre essa fortaleza inglesa e entrar pela cidade. Dificilmente eles iam conseguir fazer isso sem serem notados. Então eles já estavam se preparando para uma batalha. Pior das coisas, a correnteza, tá? Levava eles, era contra eles. Então o que acontecia? Eles dependiam de vento para não remar tanto. O remo faz muito barulho. O vento era contrário.
Então o vento não levava as velas. E isso, ele falou, a nossa possibilidade de sucesso era quase nenhuma, né? E ela estava muito segura e ainda reclamou com ele. Por que você não entrou pelo lugar mais perigoso? Vai entrar por aqui que é fácil. Então eles puseram os barcos todos bem dispostos e na hora que eles decidiram andar, o vento mudou de direção. Mudou 180 graus. Tá? Então o vento ia contra eles, o vento começou a os favorecer. Eles entraram sem remar, sem nenhum ruído e de repente, sem que nenhum inglês tivesse dado conta, Santa Joana d'Arc estava dentro da fortaleza. Lá já esperavam ela, né? Até vai tocar a marcha escocesa que está no Pierre de Partage, esperando ela. Vão dar um cavalo para ela e ela vai entrar em Orleans. Aqui está a cidade, tá vendo aqui onde ela corre? Ela vai entrar em Orleans como se fosse Deus entrando na terra, né? Então as pessoas não acreditavam. Ela trazia comida, né? Trazia suprimentos. Então vai ser uma alegria muito grande, tá? Essa aqui é a cidade de Orleans, onde se expõe essas bandeiras e até hoje se comemora o dia da entrada dela ao anoitecer. Essa daqui é a casa onde ela vai ficar em Orleans. Ela vai ficar aqui com as freiras, tá? E entra nessa casa e fala, eu quero um tempo para organizar as coisas. Ela vai ficar 4 dias aqui, sempre com as freiras, sempre rezava as horas todas, ela ia à missa e tudo mais, organizando as coisas. Só que os nobres, principalmente o Vinois, não estavam muito dispostos a obedecer. Estava lá, que bom, né? Ela os ajudava. Mas agora ele queria submeter ela às ordens dele. Nisso ela manda uma carta, tá? Para o rei, para o Duque de Beaufort, que era o lugartenente do rei da Inglaterra, que era, como eu falei para vocês, criança. Olha a carta dela. A carta de uma menina de 15 anos, tá? Então o que ela dizia? Jesus e Maria, rei da Inglaterra, vós, Duque de Beaufort, que vos dizeis regente do reino da França, porque ele dizia que ele era dono do reino da França. Deem razão ao rei dos céus, devolvam a Pucelle, quer dizer, a mim, que foi enviada por Deus e pelo rei do céu, todas as chaves de todas as cidades que vocês tomaram e roubaram na França. Ela está aqui para reclamar o sangue real. Ela está pronta a fazer a paz, se vós recobrais a razão e pagardes por ter retido. Então, eu vou fazer paz, se vocês devolverem tudo e ainda pagarem os prejuízos. Aí eu faço, tá? E vocês, arqueiros e guerreiros, cavaleiros e outros que estão diante da cidade de Orleans, ide embora para o seu país, por Deus. Se não fizerdes, esperai pelas notícias de La Pucelle, que irá vê-los brevemente. Rei da Inglaterra, se assim não fizerdes, eu sou general. Onde quer que eu encontrar o seu povo na França, eu os farei ir, quer queiram, quer não. E se não quiserem obedecer, eu matarei a todos. Tá? Ponto final, ela continua mais um pouco, vai falando. Ponto final, manda a carta, pôr a carta numa flecha e jogar nos ingleses. Os ingleses vão dar risada. O que é isso, uma menina? Agora eles estão se metendo com uma menina de 14 anos e tudo mais. Ela vai mandar isso e, lógico, eles vão, nessa ocasião, inclusive, fazer um outro delito contra a guerra, que é prender o arauto, prender o arqueiro. Ao que ela vai ficar profundamente triste. Tá? Ela vai fazer de tudo. É interessante, ela vai fazer de tudo para resgatar esse arqueiro. E num pouco tempo depois dela ter entrado, no 4 de maio, ela estava dormindo e de repente ela acorda alvoroçada. Né? Agora é um 4 de maio, um ano depois dela ter Não. Isso aqui é o 4 de maio de 29. É tudo rapidinho. No 4 de maio de 29, então ela chegou ao rei em abril, tá? Foi em abril, não é maio. Isso aqui é o 4 de novembro. Ela ficou 3 meses em Poitiers. Então, mas ela aqui no primeiro ano, é certeza. Ela vai ficar o primeiro ano. Peraí, depois eu vou fazer a conferência das datas, mas aqui é 29, tá? É 29 porque em 30 ela é presa e em 31 ela morre. Então talvez eu tenha me confundido aí com as datas. Depois eu vou dar uma verificada
nas datas. As datas são confusas, né? Mas eu vou verificar isso. Então ela estava dormindo e de repente ela percebe que tem um alvoroço. E ela percebe que eles estavam combatendo sem ter avisado. Então eles tinham feito um exército e estavam atacando, junto com os soldados que tinham entrado, e estavam atacando o lugar mais fraco de todos. Ela fica enfurecida. Ela fala, mas como? Né? Vocês vão para o lugar, sem avisar, vocês vão para o lugar mais fraco. Vocês tinham que atacar, o que ela queria atacar direto a fortaleza. Tá? Mesmo assim, ela se veste e vai com eles. É uma batalha bastante difícil, só que no fim eles conseguem vencer. E é um sucesso enorme, porque esse ano era a primeira vitória da França, né? A vitória de um ataque. Era o primeiro ataque, era a primeira vitória. No outro ano já tinha sido um desastre tremendo. Então, realmente, eles estavam com ela e eles venceram. Então, ficaram extremamente felizes. Ela vai dizer, por que vocês fizeram isso? A nossa vitória contra os ingleses não vai ser tão fulminante como seria se vocês tivessem atacado sem medo onde precisava. O Dunois vai dizer, eu afirmo que até esse momento 200 ingleses punham em fuga 800 ou 1000 dos nossos, mas nos bastavam 400 ou 500 homens de guerra para lutar com todo o poder dos ingleses. Impusemos tanto respeito aos sitiantes que eles não ousaram sair dos seus bastiões e que eles serviam de refúgio. Então ela vai pôr todo mundo para correr, tá? Vai ser uma mudança muito grande. E aí que ela vai pretender atacar La Touraine, né? Antes de atacar, ela vai mandar uma outra carta. Vós, homens da Inglaterra, que não tendes nenhum direito sobre o reino da França, o rei dos céus vos manda e ordena, por meu intermédio, Joana, a donzela, que deixeis vossas bastilhas e voltei para o vosso país. Senão eu farei de vós uma coisa tão espantosa que ficará para perpétua memória. Eis o que vos escrevo pela terceira e última vez, e não vos escreverei mais. Nessa ocasião, o Glascado, que ela chamava de Cassilas, vai rir dela, xingá-la, de todas as coisas. Ela vai ficar muito magoada com isso, né? Ele vai usar contra ela uma palavra baixa. Isso. Quando ela se ouve chamada disso, ela começa a chorar. Ela começa a chorar, todos eles, os ingleses, começam a rir, né? E ela fica extremamente ofendida com isso. Eles saem e vão atacar, tá? Nesse ataque, eles então tinham que atacar essa torre. Aqui a gente tinha aqui está a cidade de Orleans, está para lá. E aqui tinha os arcos que os franceses tinham quebrado, né? Tinha a ponte que eles tinham quebrado para os ingleses não invadirem, não terem como invadir. Então eles colocam pontes nesses lugares, tábuas, né, para atacar, e eles atacam La Touraine, que era uma coisa que ninguém queria fazer. Todo mundo falou, mas você tá maluca? Vamos atacar todos os outros fortes antes. Ela fala, não, a gente vai lá. Vocês não me obedeceram, não me ouviram da outra vez. A gente vai pro pior lugar, a gente vai onde está o centro. Os outros todos queriam comer, inclusive Dunois queria comer a sopa pelas bordas, né? Não atacar diretamente. E ela manda atacar lá. Logo de manhã ela se fere, entra uma flecha dela perto da clavícula que transpassa ela. Manda cuidar, não vai querer que ninguém cuide, ela mesmo ajuda a tirar a flecha e continua lutando. Continua na batalha. Ela não lutava diretamente, mas ela ia sempre no pior lugar, o estandarte. O estandarte era uma luta que havia nas guerras. Cada batalhão tinha o seu estandarte e tinha o estandarte principal do exército. O porta-estandarte só segurava o estandarte e devia ser defendido pelos outros. Um exército, uma das coisas que ele queria era pegar o estandarte dos outros batalhões. Daqui que veio aquela brincadeira pique-bandeira, né? E os outros deviam defender. Então o porta-estandarte era uma pessoa de muita coragem que tinha que ser colocada, porque ela devia permanecer ali impassível, sendo defendida pelos outros. E Santa Joana vai, só que ela não fica recuada, ela vai com o estandarte lá na frente, sempre nas zonas mais complicadas. E a batalha vai
demorando, vai durar várias horas, e o sol já estava indo embora, e não podia ter batalha sem luz, tá? Nessa época não tinha, não dava para ligar os refletores e a gente continuou aqui se matando. Então ia acabar, e eles não tinham vencido, não tinham entrado, portanto tinham perdido. E o Dunois vai falar, vamos embora, né? Vamos bater retirada, o sol já vai baixando, a gente não vai conseguir. Os franceses estavam muito extenuados. E ela dizia que não, que eles iam vencer. Ele dizia, mas você tá vendo, não tem jeito, a gente não tem como chegar. Eles tinham que subir o paredão. Os ingleses jogavam lá de cima tudo que eles podiam, né? Não tinha como subir. Então ela pede licença, ela sai com o cavalo dela 15 minutos, ele mesmo conta, e depois ela volta. E aí ele fala, então, né, vamos retirar? Ela falou assim, a gente vai vencer. E pega o cavalo dela, sai correndo, isso machucada, e vai para bem perto da muralha, onde todo mundo podia atacá-la, no pior lugar possível. Os franceses se desesperam e saem correndo para ir em cima dela. E aí ela começa a falar, as muralhas, as muralhas, as muralhas. Eles jogam as escadas lá, uns vão caindo, outros vão subindo, eles conseguem subir, tomam a fortaleza, derrubam os ingleses todos. O Glascado, aquele que tinha xingado ela, ele vai cair no fosso. E uns outros caem de armadura no fosso. Como estava de armadura, ele morre afogado e não consegue se recuperar. Santa Joana, quando vê, se desespera e chora. Fala, meu Deus, né? Chora porque ele, tendo falado aquelas coisas, tendo cometido pecado, tinha morrido. O que os soldados todos ficaram bem impressionados, né? Porque ele tinha acabado de ofender ela, né? E ela vê ele morrendo e chora por causa dele, né? Chora e chora bastante. E eles vencem, tá? Então é uma grande vitória. Caiu na Touraine, acabou, Orleans estava liberada. A ponte que ligava Orleans com o resto do reino, com a França, com o rei da França, estava enfim livre. E eles podiam, enfim, partir, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, Santa Joana d'Arc, Pai.